Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Aí nós temos o Bitcoin apoiado $28 mil, né? Ele está dentro da região de Smart Money, região que compreende entre os $28 mil e $32 mil. Não testou os $32 mil, ele apenas fechou o gap aqui dos contratos futuros da CME. Então esse fechamento de gap pode antecipar que aí seja um possível topo, né? Ele tem aí um triângulo simétrico que fez um rompimento para cima agora na Páscoa. Abriu a semana tentando romper esse pequeno triângulo simétrico, né? Você já sabe muito bem se ele rompe primeiro para cima, depois ele volta e derrete, né? A média 8 e a média 40 de 40 semanas de 8 semanas são duas médias importantíssimas aí para tendências de médio prazo, tá? Então a média de 8, né? Ou seja, tendências de position trade. Então, estamos ainda fazendo topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal, média 40, mas a qualquer momento a gente pode formar um topo nesse ponto e derreter, muito por conta de uma possível recessão, um aumento da descontrole da inflação e apertamento quantitativo, até porque o mercado de criptomoedas, por ser um mercado de risco, ele pode iniciar uma baixa a qualquer momento a partir desse mês, tá? Ou na entrada aí de maio, enfim. Eu ainda acho que o mês de abril tende a ser lateral e continuar lateral até a meados aí do final do mês, dia 20 de abril em diante, a gente tende a ver uma direção mais significativa nos mercados, tá? O VIX, que é o indicador de volatilidade do S&P 500, que geralmente antecipa movimentos explosivos, ele está formando fundo exatamente nessa região, o que indica que nos próximos dias aí provavelmente a gente vai ter uma reação mais natural aí do mercado, principalmente se naqueles dados econômicos eles virem acima ou muito abaixo da projeção, né? E aí com um pico de volume maior no VIX, uma estouração no VIX, a gente teria um movimento direcional de retomada de baixa ou lateralidade ou ainda alta. Então não sabemos exatamente o que vai acontecer ou como vai acontecer, por isso que a gente precisa se fazer a seguinte pergunta: e o dólar, né? Qual a situação do dólar? Porque quando o dólar se valoriza, as criptomoedas tendem a derreter. Por quê? Porque elas são lastreadas, pareadas em dólar. Quando você compara a valorização do Bitcoin, você quer ver qual é a valorização do dólar. Porque se o dólar estivesse valorizando sem parar por um período longo de tempo, geralmente o que acontece é um arrefecimento das criptomoedas. As altcoins tendem a derreter, Bitcoin tende a derreter. E recentemente, então, para confirmar a tese que eu estava construindo, né, que eu postei aí tanto no YouTube, tanto no último Café do Bitcoin, falei sobre a possibilidade do dólar estar fazendo fundo duplo, apoiado aqui região de bear trap, o que indica que se o dólar começar a subir mesmo, de fato, isso aqui for uma formação de fundo duplo, pessoal, a gente vai ter mais quedas pela frente no mercado de criptomoedas, né? Por quê? Porque é o dólar se valorizando perante todas as outras moedas, incluindo o mercado de criptomoedas, tá? Como a gente teve uma grande queda nas últimas 3 semanas do rendimento dos títulos de curto prazo, isso significa que os investidores mais agressivos, eles começaram a trocar as suas ações, as suas criptomoedas, ou os ativos de risco para bonds, né, que são os títulos de dívida pública americana, que geralmente num contexto de recessão econômica, o dólar se valoriza, os títulos, os bonds, eles tendem a cair o rendimento porque a quantidade de bonds emitidas pelo Tesouro Americano é maior porque os investidores começam a investir. Então, basicamente, quando eles investem mais em títulos, geralmente isso reage positivamente no dólar, tá? Isso significa que as pessoas estão procurando proteção. E aí o mercado mercado de criptomoedas, mercado de ações tendem a derreter. E falando em mercado de ações, pessoal, lembram daquele canal de alta que eu comentei com vocês? Então, ele voltou para dentro da porção inferior, completando assim um ombro, cabeça, ombro, tá? Então ele tá com essa característica de formação, mas ele só vai validar o ombro, cabeça, ombro, só vai se tornar um padrão de retomada de baixa se a gente perder a linha de tendência de alta que coincide com a média 8 semanal, tá? Para mim está bem evidente que ele está querendo fazer isso. Nós já temos uma formação de ombro, cabeça, ombro também no RSI, que está dizendo a mesma coisa. Custo alta, tá?
Então, enquanto nós estamos dentro do canal, nós temos alta. Porém, se o canal mostrar enfraquecimento, em resistência, que é exatamente o ponto que nós estamos enxergando, isso pode indicar uma formação de topo. Se a gente associar com o risco de recessão, ele bateu exatamente, né, na sombra vendedora anterior, não passou os 4.200 pontos, aquilo que eu falei para vocês. O mais natural, se ele não conseguir de fato passar e perder essa LTA, esse canal, e voltar a testar a média 40, o risco dele de voltar a lateralizar, né, a completar esse ombro, cabeça-ombro, é grande. E aí você se pergunta, pô, mas e a queda? A queda vai até onde, né? Então a queda, ela iria geralmente ao tamanho da cabeça, seria o tamanho da queda, tá? Então ele tenderia se ele completar o ombro, cabeça-ombro, coisa que ainda não o fez, se ele completar, a queda aí seria até os 3.400 pontos, o que provocaria uma grande queda, porque é uma queda que justifica aí bilhões de dólares sendo extraídos dos mercados de risco, e isso com certeza traria o Bitcoin para baixo também, tá? Com certeza o Bitcoin voltaria aí provavelmente para os 20 mil dólares, 19 mil dólares, enfim, que são os preços aí que eu acredito que ele pode retestar, tá? O padrão Bart-Simpson ainda continua se formando, então a gente ainda tem o padrão Bart-Simpson se formando, né? Lateralidade para o preço tentar continuar subindo, lembrando que recentemente nós tivemos rompimento temporariamente desse triângulo simétrico. Geralmente, se ele rompe para cima, ele sobe um pouco para depois retomar a baixa, tá? Então, se ele vir romper para cima primeiro, depois de sair do triângulo simétrico, é um cenário pior do que ele romper para baixo. Já expliquei várias vezes por quê. Porque o mercado manipula desta forma. Continuação de alta geralmente é assim. Ele rompe para baixo primeiro, depois inicia a alta forte, tá? Então, se ele romper primeiro para cima, bater os 32 mil dólares ou 30 mil dólares que seja, aí é muito mais perigoso ainda, tá? Porque se ele sai mais um triângulo simétrico rompendo para cima, é geralmente esgotamento da alta, tá? E ele rompeu para cima aí recentemente, tá? Com um pequeno rompimento, mas rompeu. Geralmente também temos 3 semanas de movimento em sidebar, com uma outside bar, com outra inside bar. Então, o que para mim é um topo, né? Um topo para mim temporário é isso daqui, ó. Máxima mais alta, máxima mais baixa no lado esquerdo e uma máxima mais baixa no lado direito. 3 barras consecutivas, para mim isso é um topo, tá? Ah, mas ele vai fazer mais uma sombra aqui de subir até os 30 mil e na outra semana devolver tudo. Pode acontecer, tá? Mas por enquanto isso daqui é um topo, tá? E a característica disso aqui é um topo, a formação de um topo, tá? Então vale a pena se expor muito aqui? Não, mas vale a pena se expor? Bom, aí isso a gente vai falar lá na live exclusiva de estratégias avançadas para crises, para recessões. Outra coisa, pessoal, peço humildemente para quem gostou do canal aí, curta, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil. Deixa os seus comentários aí se você é inscrito ou se você está me conhecendo agora. Outra coisa importante, eu deixei um link na descrição, alguns links muito importantes do Crypto Blinders, que é o curso mais completo do Brasil sobre investimentos. Então, para quem está iniciando, precisa começar do início ao avançado para entender as coisas que a gente vem falando aqui. Você tem a opção ali do Crypto Blinders, deixei um cupom de desconto especial aí para vocês.